Paz do Senhor, irmãs. Você vai ver de manhã, bom dia. Você vai ver hoje à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para crescer juntas com a palavra de Deus, para aprender, para ter sucesso. Porque quando a gente aprende com a palavra, a gente tem sucesso primeiro na família, na igreja, no trabalho, onde a gente chegar. Ah, Beth, mas a minha família não quer nem saber de mim. Continue orando, continue fazendo sua parte, que no tempo o Senhor faz a dele. Mas o segredo é a gente amar, é a gente orar por aqueles. Mesmo sua família fala mal de você, deixa com Jesus. Ame. Ame não porque você é boa, mas o Senhor lhe ensinou a amar. O Senhor lhe ensinou através da palavra que não tem vitória em nenhum tipo de área se não amar, se não perdoar. Ah, Beth, mas tem pessoas que não me perdoam. Deixe com Jesus, faça sua parte. Amém? Hoje o título é algo lindo, né? Que faz tempo que eu leio, sempre que eu leio esse capítulo, eu vejo claramente essa descoberta. Naquela época já existia tecnologia, você sabia? E antes de Jesus, na época de Deus, do Antigo Testamento, já existia tecnologia, já existia exigência de pessoas bem capacitadas para determinados cargos, porque hoje sabemos que a tecnologia está muito avançada, que as empresas procuram pessoas que tenham um currículo muito bom, um currículo que tenha no mínimo 3, 4 línguas, né? Que a pessoa fale fluentemente uns 4 idiomas. Aparência também conta. E outras coisas que seu currículo tem que estar bastante recheado para que você venha concorrer no mercado, que a concorrência está muito alta. Mas naquela época, eu coloquei assim, naquela época já existia tecnologia. Mas mesmo com a tecnologia da época, estes jovens não saíram da presença de Deus. O segredo de você estar num excelente emprego, um cargo de confiança, numa empresa, até porque não dizer internacional, se você serve a Deus, continue na posição de serva, faça o seu, com excelência, com responsabilidade, mas não negue Deus. Seja serva. Não deixe que a sua capacidade que vem dele, que foi ele que te deu, tire a visão de adoradora, de adorador. Porque isso faz a diferença em qualquer lugar. A época é difícil, existe muito, como é que eu posso dizer, influência, né? O mundo está aí mostrando todo tipo de coisas que muitas vezes é contra os ensinamentos, muito não, a maioria das vezes é contra o que a palavra diz. Você pode ter sucesso, você pode ser honrada, você pode ser abençoada por Jesus, mas jamais é colocar sua fé, a sua crença em xeque. Não troque a graça que Deus te deu, que me deu, a salvação gratuita. Graça é um favor imerecido e essa graça Ele nos deu, teve misericórdia de nós e nos salvou e nos trouxe para perto dEle. De um mundo que a gente vivia no pecado, no lamaçal, mas Ele trouxe. O que você tem, o cargo que você ocupa, foi Ele que te deu. Não esqueça disso. Porque naquela época a tecnologia já existia. E a gente vai ver aqui jovens, competentes, extremamente de um currículo super capacitados, mas não negaram a fé. Amém? A gente vai ver isso no capítulo de Daniel, o primeiro, capítulo 1, do 1 ao 21. Fique atenta. Você que é jovem, senhora, senhor, adolescente, você pode ser serva de Deus. Você pode ser servo de Deus e pode brilhar em qualquer lugar que você chegar. Só não venda seus princípios. Só não troque pelas iguarias do mundo. Porque esse jovem aqui, Daniel e seus amigos, tiveram posicionamento de servos. E a gente vai ver junto o que o Senhor fez.
A tecnologia já existia no tempo de Deus, não era nem de Jesus. Jesus veio em seguida no Novo Testamento, mas na época de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a tecnologia já existia. Como é que você prova isso, Beth? Vamos aprender juntas? Aleluia! Daniel capítulo 1, do 1 ao 21. No ano terceiro do reino de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Cercou, né? Cercou porque foi um momento de tirar o povo de Deus da sua zona de conforto. Por que eu estou dizendo zona de conforto? Porque muitas vezes as pessoas estão pecando, as pessoas não estão vigilantes e vem o adversário e mexe. E o Senhor permite. Ou então você estava muito bem e o Senhor permitiu uma adversidade, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema no seu lar, lhe tirou da zona de conforto, mas só não pode lhe tirar da presença do Senhor. Nabucodonosor chegou, sitiou. E o Senhor, veja que coisa interessante, Deus, o Senhor o entregou nas suas mãos, a Joaquim, rei de Judá, uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, com D minúsculo. E pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Aqui diz que o Senhor o entregou. Não foi Nabucodonosor que quis, foi lá e tomou, não. O Senhor entregou. Às vezes estamos numa posição, porque não olhar, de perca, mas não é perca, é só a visão. O Senhor o entregou, permitiu uma determinada situação na minha e na tua vida, mas é para a glória do Senhor. O segredo é continuar no posicionamento de servo, de serva. Aleluia! E disse o rei a Aspenas, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Veja aqui que o rei mandou que um dos seus encarregados de confiança trouxesse algum dos filhos de Israel, do povo de Deus, da linhagem real dos príncipes. Naquela época, tinha pessoas de nome e renome que era o povo de Deus, de Israel. Como a gente vê a história da rainha Elizabeth, né? É uma história linda, que muitas vezes a gente acompanha, vê as curiosidades, como é que a família real se comporta, o dia a dia deles. Mas naquela época, no povo de Deus, tinha família real, de linhagem real. E o que me encanta é que eles mesmos, pessoas capacitadas da linhagem real, eram fiéis ao Senhor. Como é que está a minha pessoa e você com o Senhor? Independente das lutas que o Senhor permitiu, porque o Senhor aqui deu aqueles utensílios da casa do Senhor a Nabucodonosor, e ele levou para o seu Deus. E aqui está bem claro que os deuses de Nabucodonosor eram com D minúsculo. Qualquer situação que você esteja passando, é uma permissão do Senhor. Há um propósito. Jovens em quem não houvesse defeito algum. É aí que eu me refiro a um currículo, a aparência, a competência. Você que trabalha, que se formou, está aguardando, já colocou currículo em todos os lugares, sua vez vai chegar. Só não saia do posicionamento. Veja o que o rei exigiu aos seus funcionários, às pessoas de confiança, aquele encarregado para trazer jovens da linhagem real. Veja o tipo do currículo. Jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência. De uma boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, e doutores em ciência, e entendido no conhecimento, e que tivesse habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhe ensinasse as letras e a língua dos caldeus. Ele queria doutores de boa aparência, que dominasse a ciência, que tivesse entendimento e que tivesse linguagem para administrar aquele outro país que eles estavam. Quer dizer, que falassem outros idiomas. No povo de Deus tinha pessoas assim.
porque o rei exigiu do seu encarregado que trouxesse com esse nível, com esse currículo. Aleluia! Por isso que eu disse, naquela época já existia tecnologia, que aqui fala que tivesse capacidades em ciência, em outras línguas. Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e eternamente. Beth, eu coloquei meu currículo numa empresa que é o meu sonho, mas ela é uma multi-internacional. Continue na fé. Cadê sua fé? Faça sua parte, porque o impossível quem vai fazer é Deus. Lucas 1,37 diz, não há impossível para Deus. Não negociei sua fé, não negociei, não. Continue firme, entrega os currículos, porque o Senhor trabalha. Ah, Beto, mas minha aparência é só 1,50 m. Faça sua parte, que quem manda no mundo é o Senhor. E o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Mas o rei fez uma exigência, que eles tinham que comer das iguarias do rei, que eles tinham que tomar vinho. E depois de 3 anos é que eles iam aparecer diante do rei. Cuidado com as exigências, cuidado com as iguarias, porque muitas vezes as comidas são apetitosas, o pecado é bom, quem disser que é ruim está mentindo. Mas cuidado com as iguarias. Deus pode te honrar, mas é necessário que você fique na posição que esses jovens ficaram. Porque eles tinham essas qualidades que ele pediu, que falasse outras línguas, que dominasse a ciência, que tivesse uma excelente aparência. Mas eles tinham um detalhe que fazia toda a diferença. Fidelidade ao Senhor. Não faça nada porque seu amigo, sua amiga disse que está na hora, está na moda. Não. Observe se se agrada ao seu Deus. Se isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se não for, corra dessas iguarias. Porque quem vai te honrar está lá em cima. E ele vê todas as coisas. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco, ele coloca no muito. Seja fiel com sua integridade. Não imite coisas que é contra o ensinamento da palavra, onde você serve, onde você foi batizado, onde você é bênção. Corra das iguarias do rei. Porque ele exigiu que comesse das iguarias e que tomasse do vinho. Mas veja o posicionamento que Daniel e seus amigos tomaram. Isso é uma orientação santa para a minha vida e para a tua. E entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quer dizer, eram jovens de Deus que eram da família real, da linhagem real e que tinha esse currículo. Está vendo que naquela época já existia tecnologia? Hoje eu e você pode ser fiel a Deus? Que história é essa que um jovem não pode? Porque esses aqui eram jovens. E ele não era aquelas pessoas humildes que precisa de um emprego, que estudou, que se formou com tanta luta. Não. Eles faziam parte da família real de Israel. Ele era de pessoas de família de nome e renome. Mas eles tinham, acima de tudo, uma grande responsabilidade com o maior nome. Eles tinham o sangue real dos reis e do Senhor dos senhores. Aleluia! E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Mudou o nome deles, mas não mudou a essência. Porque a Bíblia diz que o pior é o que sai, não é o que entra. Eles não mudaram. Mudaram os nomes, porque estavam em países diferentes. Aí tem pessoas que dizem, eu não posso trabalhar naquele lugar que eu sou servo. Se foi Deus que abriu, você pode. Você só tem que continuar com sua essência de servo. Porque aqui ele estava no meio de um povo pagão, de outros deuses. Porque a Bíblia deixa bem claro que o Senhor deu e Nabucodonosor levou os utensílios abençoados da casa de Deus para o lugar dele. Sabe o que me diz isso? Que nós temos coisas maravilhosas, que o inimigo fica vendo para tomar de mim e de você.
que é a nossa essência de servas e de servo de Deus. O rei quis levar aqueles utensílios, por quê? Porque com certeza de grande qualidade, bonito, abençoados. Não troque o que você tem pelas iguarias do mundo, porque os utensílios que Deus te deu são coisas preciosas, que o teu amigo quer. Você tem coisas preciosas e que muitas vezes ele não quer, ele quer lhe desmoralizar, ele quer lhe tirar da posição de servo, ele quer que você perca esses utensílios, que é a graça, que é o amor, que é a fidelidade, que é a bênção de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a sua essência do Evangelho. Não perca, fique atento. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Daniel foi escolhido. Daniel fazia parte de uma família real. Daniel tinha esse currículo maravilhoso, mas ele não quis se contaminar. Que eu e você veja isso como um exemplo, como uma bênção, que a gente não se contamine com as iguarias do rei. Ah, porque o amiguinho fala palavrões, piadas picantes, seus utensílios são santos. Lembre-se que o rei levou, porque aquilo era de grande qualidade. O que você tem, o que eu tenho, é o sangue real do céu. Nossos utensílios é a graça de Deus. Não perca isso, não venda isso, não negocie isso, porque é o maior presente que Deus te deu. E aqui diz que Daniel, se, aleluia, propôs no seu coração a não se contaminar. Mas a gente vai ver a sabedoria de Daniel, dada por Deus. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante dos chefes dos eunucos. Ah, Beth, mas Deus fez. Será que Deus fez do nada? Não. Deus fez porque conhecia a fidelidade. Deus conhecia a responsabilidade de Daniel e daqueles jovens com ele. Deus sabia que eles vestiam a camisa da essência do Evangelho. Deus está pronto a fazer isso comigo e com você. Que as pessoas achem graça nas nossas vidas. Que as pessoas achem graça o chefe no seu currículo. Mas você precisa ter a essência do Evangelho. Você precisa ter a graça de Deus dentro de você. Porque Daniel tinha. E aquele ali, aquele lugar, aquela posição que ele ocupava, não mexeu com a cabeça dele. A Bíblia diz que ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ande com as pessoas, fale de Jesus, mas não imite o que não é para imitar. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu rei, do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que o dos outros, jovens da vossa idade. Assim porias eu perigo a minha cabeça para com o rei. Se ele deu essa explicação a Daniel, é porque ele viu um homem de Deus, um jovem de Deus. Porque quando um chefe não dá explicação de você vai fazer e acabou, é porque não vê responsabilidade, não vê a graça de Deus na minha e na tua vida. Mas quando Daniel decidiu não se contaminar, ele explicou: eu arrisco minha vida. E se o rei vê vocês não com a aparência dos outros? Porque o objetivo aqui, como eu já li, era esse, ficar com aparências excelentes. Mas a nossa aparência é a graça de Deus. É o brilho do Espírito Santo. Não é as iguarias do rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A gente vê que Daniel aqui era o líder daqueles jovens. E ele falou com sabedoria. Ele não disse, não, eu não vou comer das iguarias do rei. Não. A Bíblia manda a gente obedecer. Isso não é só obedecer a Deus, é obedecer no trabalho, onde a gente chegar. Desde que a obediência não fira, seja aquilo que você assinou no contrato, que não fira sua santidade com o Senhor. Experimenta, peço-te, veja que ele pediu com humildade.
teus servos 10 dias, e que e que se nos dê, perdão, vou ler de novo. Experimenta-me, peço os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Ele disse, por favor, deixa a gente comer só 10 dias. Veja que era 3 anos que eles tinham que estar se alimentando dessa forma para primeiro se apresentar ao rei. Daniel disse, eu peço 3 dias que você permita que a gente come legumes e água. Legumes faz bem à saúde. Água representa a palavra de Deus, que é água viva. Daniel estava na posição de servo e de serva. Nos ensina que, independente da tecnologia, do modernismo, onde eu e você esteja, que o Espírito Santo brilhe nas nossas vidas. Então, se examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção das iguarias do rei. E conforme vires, procederás para com os teus servos. Ele disse, observa a nossa aparência e a aparência deles. Se você vê que não piorou, que a gente está com as aparências boas igual a deles, por favor, permita. Ele foi sábio, ele pediu com humildade e com sabedoria, e ele pediu 10 dias, porque com certeza esses 10 dias eles estavam orando. E antes mesmo de falar com este encarregado, ele já orava, ele já tinha responsabilidade com o Senhor. Quando você sai para o trabalho, ore, leia seu devocional, leia a palavra, se revista com o poder de Deus. Na hora do almoço, se você está no refeitório, não há necessidade de fechar os olhos para mostrar que é mais crente ou melhor do que ninguém. Não. Está levando a comida para o refeitório e está orando, agradecendo pela alimentação. Está na hora do seu descanso, com pessoas agradáveis, sem querer ser melhor do que ninguém. Mas se está em algum setor, eu já trabalhei fora, eu sei do que eu estou falando, que está conversas que não torpes, conversas que não agradam ao Espírito Santo, que são as lentilhas, as iguarias do rei. Fuja da aparência do mal. Peça desculpa, dê uma desculpa, eu vou ali no banheiro. Seja um Daniel, porque o Jesus vê tudo. Ele dá honra a quem tem honra, a quem obedece a ele. E ele consentiu isto e o experimentou 10 dias. Veja que ele arriscou a vida dele, mas Daniel foi sábio. E ele experimentou 10 dias. Se fosse um crente irresponsável, com certeza não teria esse respeito. Não teria. Porque é pela árvore que se conhece o fruto. E ao fim de 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, glória a Deus, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comia das iguarias do rei. Depois de 10 dias, os 10 dias, ele ficou melhor, eles, do que os outros. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. Quando a gente é fiel a Deus, pode ter zombaria, pode ter anarquia, mas Deus honra. Ah, Beto, mas está tão difícil. Não, Deus está testando sua fé. Persevere. Não imite seu amiguinho que é do mundo com coisas que não glorificam o nome de Deus, porque toda ação tem uma reação e o inimigo envergonha. Mas quando a gente está no posicionamento do Senhor, pode ter certeza que a dupla honra chega. Assim, o dispenseiro tirou-lhe a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber e lhe davam legumes. Tirou, porque não alterou. Pelo contrário, ficaram mais bonitos. Em nome de Jesus, seja fiel, porque o Senhor está olhando. O Senhor sabe o quanto você tem estudado, o quanto você já estudou. Continue no seu posicionamento, porque Deus é fiel para te honrar. Ele só quer ver a tua fidelidade. Quantos a estes 4 jovens Deus lhe deu, veja, depois da fidelidade de Daniel, de não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho. Veja o que o Senhor fez. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras, a tecnologia,
e a sabedoria, mas a Daniel, que era o líder, deu entendimento em toda visão e sonhos. Porque Daniel conduzia, Daniel aconselhava. Seja líder de Deus para os seus amigos, onde você estiver. E ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, os chefes dos eunucos o trouxeram diante de Nabucodonosor. O que me chama a atenção é que eles só iam se apresentar ao rei daqui a 3 anos. Mas veja o que diz aqui. Ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que os trouxesse, mudou de ideia, porque com certeza soube da aparência desse jovem, soube que ele tinha o que? Sabedoria, entendimento. Por que o Senhor não deu isso a eles? E a Daniel ainda deu mais visão e sonho, deu ciência. Deus dá honra a quem tem honra. Quem é fiel com o Senhor, ele é fiel com ele. E Nabucodonosor mandou chamar, porque com certeza a história correu. Veja, e ao fim dos 10 dias em que o rei tinha falado que eu trouxesse, os chefes dos eunucos trouxeram diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, portanto ficaram assistindo diante do rei. O rei não achou pessoas com mais capacidade do que eles. Está vendo que não foi necessário comer das iguarias? Não foi necessário tomar do vinho? Às vezes aquelas iguarias tá mal, tá fedendo, é o pecado. E você pode perder o melhor. E o rei escolheu quem? Eles. Deus dá honra a quem tem honra, a quem honra o nome dele. E em toda a matéria de sabedoria, aí que entra novamente a tecnologia. Em toda a matéria de sabedoria e de discernimento, sobre os que ele perguntou, os achou 10 vezes mais doutores, do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Eles ficaram superior a tudo e a todos. Tinha astrólogo, aleluia, Jesus. Tinha magos, mas o destaque foi para eles. Porque o maior milagre, a maior graça vem de cima, não é da terra, não. Nabucodonosor achou isso neles, doutores. A tecnologia existia, mas eles tinham um compromisso com o Altíssimo. Eles tinham o que pode dizer de um currículo implacável, abençoado. Eles tinham estudado numa federal de tecnologia super avançada que o rei queria, mas eles tinham essa tecnologia. Eles tinham essa federal do céu, porque o professor, o gestor, o conhecimento da terra vem de cima. Ah, mas ele estudou, concordo, mas se não tivesse nascido com saúde, com a mente boa, não teria chegado a lugar nenhum. Então, professores, doutores, glória a Deus, admiro muito, mas tem que ter saúde, tem que ter uma mente muito boa, saudável, para ter diplomas até chegar onde sonha. E você, servo de Deus, não precisa comer das iguarias do reis. Não, só precisa ser servo, ser fiel, e o Senhor te honra. E Daniel permaneceu até ao 1º ano do rei Ciro. Tá vendo vocês? Que naquela época, como eu coloquei aqui, naquela época já existia tecnologia, mas eles foram fiel. Seja fiel. Seja o Sadraque, o Mesaque, o Abidnego. Não venda sua fé, seu caráter, por lentilhas, por iguarias, por vinho. Não venda em nome de Jesus, porque a vitória é certa. Foram honrados, foram vistos melhor do que os outros e não participaram daquela alimentação. Aqui o que se quadra muito bem com Daniel e seus amigos está onde Asaf escreveu o Salmo 73, verso 28. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Daniel era fiel e seus amigos também.
Aqui em Apocalipse, para terminar, 22:11, de algo muito forte. Mas esse algo é quem não quer ter compromisso com o Senhor. Quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Se santifique com seu caráter. E a vitória é certa pelo sangue de Jesus. E para terminar, Apocalipse 22:12 diz: E eis que cedo venho, e eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Jesus está voltando e nós precisamos ter caráter. Mesmo em época de modernismo, mesmo em época tão avançada, seja um Daniel, e a vitória é sua, jovem, ancião, senhora, na posição que estiver, seja fiel, porque naquela época já existia tecnologia, mas eles eram fiel. Amém? Deus abençoe. Quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito.